Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu devocional diário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ser alcançado pela palavra. Tenho convicção de que essa mensagem vai falar poderosamente com você. Deixe seu nome e o seu pedido de oração nos comentários, que no devocional de amanhã nós vamos te mandar um abraço especial. Que esse devocional toque o seu coração e traga esperança no seu dia. E o tema de hoje é: fomos chamados para sermos agentes de paz e justiça. O texto base está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: Felizes as pessoas que promovem a paz, pois serão chamadas filhas e filhos de Deus. Nada melhor do que começar esse devocional com um convite para você se aquietar o seu coração e focar na presença de Deus. Respire fundo, se concentre e foque na presença de Deus. Ao longo da história, Deus chamou diversas pessoas comuns, assim como eu, como você, para realizar obras extraordinárias. Homens e mulheres que, mesmo enfrentando problemas, dificuldades, resistências, desafios, eles se posicionaram como verdadeiros agentes de paz e justiça em um mundo caótico e injusto. Acredito que, assim como eu, você está a par de tudo que tem acontecido no nosso país e até em outros países. E aqui diz sobre um mundo caótico e injusto. Se a gente olhar para a nossa realidade hoje, é exatamente isso que estamos vivendo. E aqui Deus fala que ao longo da história, Deus chamou pessoas para esses tempos. E normalmente, essas pessoas, elas olham para si mesmas e falam: como assim? Mas o que eu tenho de diferente, o que eu tenho de especial para que Deus me chame para completar essa obra e viver e fazer parte daquilo que Ele quer fazer no mundo? Falo para vocês que quando Deus falou para mim de criar o canal aqui e fazer o devocional, eu falei: Deus, tem tantas pessoas que sabem muito mais do que eu, que estudam muito mais do que eu, por que eu? E Ele falou claramente ao meu coração: porque você tem um coração ensinável e disposto a aprender. Então eu me rendi, fui me preparando, me aperfeiçoando para que no tempo certo o canal Vida de Milagres estivesse no ar. E na Bíblia nós vemos vários exemplos claros desses agentes de transformação. Moisés mesmo, ele era um simples pastor de ovelhas e ele foi chamado para liderar um povo rumo à liberdade, enfrentando o poderoso faraó do Egito. Noé, em meio à zombaria e incredulidade das pessoas, ele construiu uma arca para salvar a sua família e preservar a vida na terra. E se a gente for olhar um pouquinho mais, Pedro, um pescador simples, que tornou-se um líder da igreja primitiva, espalhando o evangelho por onde ele passasse. E assim como esses exemplos bíblicos, Deus nos chama a sermos agentes de paz e justiça no dia de hoje. Pessoas em todas as camadas da sociedade, com seus trabalhos, funções, seus dons e talentos, escolhem enfrentar a injustiça e promover a paz em suas realidades cotidianas, em suas nações e no mundo. Então é claro que todas as pessoas foram chamadas para ser esse agente de transformação, mas cada um precisa ter esse tempo de relacionamento com Deus para de fato entender e muitas vezes tirar o nosso orgulho, o nosso senso de justiça humana e deixar que Deus promova isso. E nós não precisamos apenas ser agentes de paz e de justiça com membros do nosso clube religioso, da igreja ou do trabalho, ou mesmo para a gente alcançar um sucesso pessoal, eu vou ser um agente de paz. Não, nós devemos cumprir esse propósito em todos os lugares que nós estivermos. E de fato, as nossas palavras, elas precisam ser revestidas de graça e sabedoria. E nós sabemos que essas palavras, que ter este coração, porque a boca só vai falar daquilo que o coração está cheio, essas palavras de graça e de sabedoria quando nós estamos intimamente conectadas com Deus.
Porque se uma pessoa não está em conexão com Deus, se não faz a meditação da palavra, se não dia e noite busca a verdade, dificilmente ela vai se tornar um agente de paz e de justiça segundo aos olhos de Deus. E nossas palavras, sim, precisam, sabe, gerar vida, gerar sabedoria nas outras pessoas, gerar fé. Nós temos isso como posicionamento. E é um posicionamento ativo, agindo conforme a palavra de Deus. Então nós precisamos sim carregar o coração de Cristo em todas as nossas atitudes, porque as atitudes que nós temos é reflexo daquilo que existe na nossa mentalidade, as nossas crenças. E assim como eu estou te falando nesse devocional hoje, eu já tomei essas 2 decisões que eu vou compartilhar com você. São decisões e atitudes práticas para que ainda essa semana você já seja um agente de transformação por onde você estiver. A primeira atitude é: reserve um tempo para você orar. Mateus 5, 6, 9. São 4 versos que falam o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui trazer um conhecimento para vocês de que quando a Bíblia menciona bem-aventurados, o significado é abençoados. Então, quando você for orar, Mateus 5, do 6 ao 9, você fale: abençoado os que têm fome e sede de justiça. E assim sucessivamente com os outros versos, porque você vai perceber que vai começar a gerar em você algo de diferente. E peça para que o Espírito Santo te capacite para agir com justiça e ser um agente de pacificação. Por quê? Se a gente for agir a nível humano, dificilmente a gente vai agir com justiça e com agente de pacificação conforme a vontade de Deus. Porque a gente vai querer fazer com a força do nosso braço. Se alguém fala da gente, a gente já vai querer ir para cima e querer confrontar e querer brigar, e na verdade não. A própria Bíblia nos fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, aquilo que está no nosso coração revela intimamente o que nós temos feito no nosso dia a dia. Se você tem buscado a palavra, é obrigatório que as suas atitudes sejam diferentes, mas não porque você escolhe isso, é porque o Espírito Santo te capacita para que você seja uma pessoa diferente, para que você seja o evangelho puro. E a segunda atitude prática é para você identificar uma área da sua vida que você pode ser agente de transformação. Seja na família, no trabalho, na igreja, nas redes sociais. Busque isso, peça direção a Deus para qual área da sua vida você precisa ser esse agente de paz e de justiça. Dando um abraço, uma pessoa que às vezes não está bem, você trazendo paz, trazendo alívio para ela. Porque quando a gente olha para o todo, nós entendemos que nós somos membro de um só corpo. Então, se você olhar para o seu corpo hoje, tem as suas mãos, as suas pernas, e todos eles fazem parte do seu corpo. E eles existem funções diferentes. Então, você pode ser hoje a pessoa que está ao seu lado no trabalho, na sua casa, precisa de você. Então, que hoje você seja esse agente de paz, de justiça, de alegria. Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E vamos para o momento da oração. Querido Deus e amado Pai, ajuda-me nesse dia a ser um agente de paz e de justiça por onde eu passar. Ajuda-me a estar em posicionamento ativo, agindo conforme a Tua palavra, carregando no meu coração as atitudes de Cristo. Ajuda-me, Senhor, ser agente de paz, de justiça, de alegria por onde eu passar. Espírito Santo, me capacite a agir com justiça,
com pacificação. E que a área em que for da minha vida no dia de hoje, que eu seja essa pessoa. Porque bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu sei, Pai, que felizes são as pessoas que promovem a paz. Eu sei, a Tua palavra me garante isso, o Evangelho me garante isso. E ajuda-me, Pai, mesmo enfrentando as resistências ou desafios do dia a dia, eu a me posicionar nesse mundo injusto e caótico. Em nome de Jesus, amém.